Olá, feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Hoje eu quero contar uma história. Nós vamos fazer um estudo de uma história muito bonita. Talvez você que estuda a Bíblia, você vai encontrar diversas histórias. E uma delas, que eu acho muito interessante, é a história de Davi. Vocês conhecem bem a história de Davi, não é? Davi foi um grande rei em Israel, né? Davi teve seus altos, seus baixos, mas quando nós lemos o livro 1º e 2º Samuel, nós descobrimos ali como foi a vida de Davi, o que Davi fez, tudo que ele passou, perseguição ao longo da sua vida. Esse livro, 1º e 2º Samuel, conta uma das histórias mais bonitas da Bíblia, né, do Antigo Testamento. E Davi é o personagem, né, dessas histórias. E esses dois livros é um livro, para mim, assim, muito especial, porque foi um dos primeiros livros que eu comecei a estudar, foi 1º e 2º Samuel. Uma história linda. Eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa história de Davi, para que você possa compreender o que Davi fez, quem foi Davi, o que Davi passou. Davi, durante a sua vida, não foi fácil para Davi, né? Davi foi um rei muito grande em Israel, né? Ele é considerado o segundo coração de Deus, lá em Atos 13:22, né? E é sobre essa história que eu quero contar um pouquinho para você hoje, para que nós possamos fazer um estudo, né? Nós não vamos abordar aqui toda a história, né? Não teria como nós fazermos isso, mas nós vamos estudar algumas passagens aqui para que nós possamos entender quem foi Davi e quem andou com Davi, tá bom? Então, antes de nós aqui abrirmos a nossa Bíblia, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia nos encontrarmos aqui na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, seja alimento para a nossa alma, para que nosso espírito, Senhor, possa reunir-te a Ti, Senhor, para que nós possamos adorar o Senhor nesse dia. Obrigado por tudo que tem feito para cada um de nós nessa semana, Senhor. Muitas pessoas têm lutado, têm passado grande tribulação, mas o Senhor sempre está no controle de toda a nossa vida. Que nesse dia, Senhor, fique conosco e nos ajude, Senhor, a entender cada texto que vai ser lido aqui nessa manhã. Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer presente, possa usar-me para que eu possa falar, Senhor, aqui da Tua palavra, colocando somente aquilo que o Senhor deixou escrito nesse livro. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então vamos aqui começar o nosso estudo, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 2º Samuel, 2º Samuel capítulo 9. 2º Samuel capítulo 9. Depois você pode ler esses dois livros, 1º e 2º Samuel aí, na sua Bíblia, né, na sua casa, tirar um tempinho para você fazer essa leitura que você vai amar muito, que é muito bonita essa história de Davi. 2º Samuel capítulo 9. Vou ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use da bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés.
Onde estás? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Nós só conseguimos entender o que Davi está perguntando para Ziba quando nós voltarmos um pouco na história. E é isso que nós vamos fazer agora. Davi pergunta se restava alguém ainda da descendência de Saul para ele usar de bondade com esse. Então alguém disse: olha, existe. Aí chamou Ziba e perguntou: existe ainda, Ziba? Ziba disse: existe um homem chamado Mefibosete, né? Só que ele diz assim, ó, ele é aleijado dos pés. Então, de certa forma aqui, Ziba ele usou um pouco aqui, talvez de má fé, né, de preconceito, né, porque ao falar de Mefibosete, ele também disse: olha, só que ele também é aleijado, né? Isso que Ziba disse não era mentira, porque é verdade, né? Então Davi disse: e aonde ele está? E aí Ziba disse: ele está lá na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Lo-debar significa ali um lugar esquecido, o lugar onde os combatentes de guerra viviam escondidos, um lugar assim esquecido mesmo, né? E então Davi diz assim que mandou chamar Mefibosete, né? Então agora, para que nós possamos entender essa história, vamos ver então por que Davi perguntou se existia alguém para ele usar da misericórdia de Deus. Nós precisamos voltar aqui em 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20, né? Davi fez uma aliança com Jonatã, né? Porque Jonatã sabia que Davi ia ser rei em Israel. Mas antes de nós lermos aqui o capítulo 20, eu vou ler aqui uma passagem que é da amizade de Jonatã e Davi. Em 1 Samuel 18, 3 diz assim, ó: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E aí aqui em 1 Samuel capítulo 20, vamos ver aqui. 1 Samuel capítulo 20, nos versículos 12, diz assim: Disse Jonatã a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã, ou depois da manhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal, faça com Jonatã o Senhor, que este aprover. Se não, tu fazer saber eu, e não deixar ir embora, para que siga em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Versículo 14. Se eu então ainda viver, aqui falando Jonatã, né? Fazendo aliança com Davi. Se eu ainda viver, porventura não usará para comigo da bondade do Senhor? Veja, Davi perguntou lá se existia alguém ainda para que ele pudesse usar da bondade. Davi lembrou da aliança. Nem ainda quando... daí eu vou ler de novo, né? O versículo 14. Eu parei para explicar, só que daí, de repente você perdeu essa leitura. Eu vou ler de novo o 14. Se eu não ainda viver, porventura, não usará comigo da bondade do Senhor para que eu não morra, nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar todo o inimigo de Davi. Assim fez Jonatas aliança com Davi, dizendo: vinde o Senhor os inimigos de Davi. Jonatã fez jurar Davi de novo pelo amor que esse lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua
alma. Então, quando Davi perguntou se existia alguém ainda da casa de Saul para que ele pudesse usar de misericórdia, a palavra reset em hebraico, né, significa usar de bondade, misericórdia, ajudar. E Davi lembrou dessa aliança. E Davi também fez uma aliança, né, com Saul. Davi muitas vezes, por 2 vezes pelo menos aqui, Davi poupou a vida de Saul. Saul procurava matar Davi. Saul várias vezes procurou matar Davi. E Jonatas, quando viu que Deus estava usando Davi, Jonatas se assegurou, fez uma aliança com Davi, porque Jonatas sabia que Davi ia ser rei em Israel. E nós sabemos que quando um rei, se não me falha a memória, em 2 Reis, capítulo 4, quando um rei subia num poder, ele destronava toda a família, ele matava tudo, não deixava descendente nenhum, para que nenhum deles pudesse reivindicar o trono ou o reinado. Eles mandavam matar todo, desde criança, não importava se era recém-nascido, não importava. Quando um povo guerreava com o outro, que aquele rei era morto, eles matavam o resto da sua descendência, para que ninguém, como eu já disse, reivindicasse o trono. E aqui também, em 1 Samuel capítulo 24, Davi também faz aqui uma aliança com Saul, né? Porque Saul sempre procurou matar Davi. E uma dessas passagens está aqui, ó. Eu vou ler para você. Tendo Saul voltado da perseguição aos filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engede. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens na faldas das penhas das cabras monteses. Chegou um curral de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Depois que Davi perseguiu os filisteus, ele voltou, escolheu 3.000 homens e foi ao encalço de Davi. Olha, Saul era insaciável nas perseguições a Davi. Ele queria, por toda a lei, por todas as consequências, matar Davi. Porque quando Samuel disse, olha que barulho abençoado, né? Barulho de chuva. Quando Samuel disse para Davi que Deus levantaria um melhor do que Saul, que era Davi, Saul não gostou da ideia. Então Saul desde então procurou sempre matar Davi. E em uma dessas investidas, Davi estava escondido numa caverna e Saul, à procura de Davi, então deu ali a vontade de ele usar o banheiro e Saul entrou na caverna e Davi estava ali. E olha o que aconteceu. Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia o qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-á o que bem aparecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu-se Davi bater o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse ao seu homem: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso é que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Veja,
Davi disse: longe de mim está de eu levantar a mão contra o ungido, de eu matar. E aí eu vou ler aqui o versículo 8 agora. Depois então Davi se levantou, saindo da caverna. Depois que Saul fez tudo o que ele tinha que fazer, ele saiu da caverna. Então, no versículo 8, Davi diz: depois também que Davi se levantou, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, Senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência, e com o rosto em terra, e disse ao Davi a Saul: por que tu dá ouvido à palavra de homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? O Senhor próprio, aos seus próprios olhos, viram hoje que o Senhor o pôs nas minhas mãos, nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse. E aí, eu não vou continuar lendo aqui, teria que ler todo o capítulo, mas eu vou resumir. Então, Davi se apresentou a Saul e disse: olha, esses homens ficam te instigando, dizendo que eu quero te matar, mas veja, hoje Deus te entregou você nas minhas mãos, mas eu não te matei. E olha aqui, ó, nas minhas mãos, aqui o pedaço, né, da tua orla que eu cortei. E aí então aqui nos versículos 14 diz assim, Davi diz assim: ó rei, pois a quem saiu o rei de Israel procurar, né? A quem persegue? Um cão morto? Uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e seja, e preiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Aí no versículo 17 diz: Saul dizendo: mais justo és tu do que eu, tu recompensaste com bem o que eu te paguei com o mal. Mostrasse hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me matasse. Versículo 19: o Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Saul reconheceu que Davi não queria o mal dele. Só que Davi nunca fez mal a Saul, só que em contrapartida Saul sempre quis matar Davi. Essa foi a aliança, né, aí, que Davi fez ali. E quando nós chegamos ao capítulo 31, aqui vai contar a morte de Saul, né? E aí então, quando Davi perguntou se existia alguém da casa de Saul para usar da bondade de Deus, ele lembrou, né, de Jonatas, da aliança que ele tinha feito e também tinha feito com Saul ali. Davi nunca matou ninguém da família de Saul, né? Davi não matou ali para precisar ser rei em Israel. Aliás, os outros reinados faziam isso, né? Quando nós vamos aqui para o capítulo 31, que conta aqui a derrota de Israel e a morte de Saul, eu vou ler aqui o versículo 4. Depois das investidas aqui, né? Que aqui diz assim, que no versículo 3, agravou a peleja contra Saul e os flecheiros os avistaram junto à peleja. E ele muito temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que eu porventura não venha estes incircuncisos e me ultrapassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Veja, nem o próprio escudeiro de Saul quis matá-lo, porque Saul já estava ferido. Saul disse: mate-me, arranca tua espada e me fere, porque eu não quero ser escarnecido pelos aqueles circunciosos. Eles vão escarnecer de mim, eles vão fazer eu sofrer, eles vão zombar de mim. Então eu prefiro que você me mate. O escudeiro diz: de forma alguma, eu não vou te matar. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e o lançou sobre ela. Veja, Saul se matou. E já era morto também. Ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Ele, Saul e seu escudeiro, morreu. E os seus homens foram mortos naquele dia com ele.
vendo os homens de Israel que estavam desse lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiam e que Saul e seu filho estavam mortos, desampararam a cidade e fugiram, e vieram filisteus e habitaram nela. Veja, a morte de Saul. Quando Saul e o seu menino era morto, Jonatas, seu escudeiro, a notícia chegou na cidade, dizendo: olha, o rei foi morto com seus filhos e nós estamos perdidos agora. E quando a ama, a babá, que cuidava de Mefibosete, ouviu isso, ela pegou o menininho, né, no colo e saiu às pressas. Ele caiu e quebrou um dos pés. Então ele ficou coxo, ficou aleijado. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era ele da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, veja, a Bíblia, ela relata histórias lindas para nós. E com detalhes, riquíssimo em detalhes. Então, Mefibosete ainda era 5 anos, ele foi embora, foi levado para outro lugar, porque eles iam matar esse menino. Então, esse Mefibosete foi embora. A ama de leite escondeu esse menino, porque os filisteus iam matar. Não ia ficar ninguém de descendência de Saul. Mas então, essa notícia também chegou ao rei Davi. E olha, muitas vezes as pessoas querem ganhar crédito em cima de uma coisa que não fez. E às vezes até mesmo tentando ganhar crédito, chega a perder a sua vida. Isso aconteceu com a Amalequita, né? Ele contou uma história que ele não fez. E ele morreu por haver mentido. Ele poderia até ter ganhado presente do rei Davi, se ele tivesse dito a verdade. Mas ele foi com adulação, bajulação para com Davi. E Davi não suportou aquelas palavras dele. Eu vou ler para você que está aqui em 2 Samuel capítulo 1. Eu vou ler aqui. Vai ser uma leitura meio longa, mas vale a pena você entender essa história. Diz assim. Eu vou ler aqui a partir do versículo... Eu vou ler do versículo 1, para ficar bem didático, né? Essa explicação. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos Amalequitas, estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer no arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se e lançou-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Que é o Amalequita dando a notícia para Davi, relatando o que tinha acontecido. Disse Davi ao moço, que lhe dava as novas, as boas novas, né? Notícia. Como sabes tu, Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então ele disse, o moço portador da notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e as cavalarias apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e clamou-me e disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Respondi: sou Amalequita. Então me disse: arremate sobre mim.
e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Ou seja, o espírito, né, se acha em mim. Tô bom ainda, tô com cãibra. Isso era mentira, né? Ele estava contando uma mentira aqui. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque eu sabia que ele não viria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Olha o que ele disse. Olha, eu vi Saul lá, ele me disse, eu fui lá e matei ele e trouxe aqui a coroa e o bracelete dele. Está aqui, rei. Ele não vai te incomodar mais. Se é esse problema que o senhor tinha com ele, não tem mais, porque eu matei ele e estou dando os créditos para você. Como se Davi precisava disso. Veja que no capítulo 24, Davi não matou Saul porque Davi disse: eu jamais lançaria a mão sobre o ungido de Deus. Que o Senhor seja juiz entre mim e Saul. Veja que importante, Davi sempre depositou a confiança em Deus, mesmo Saul querendo matar. E aí eu vou ler aqui o versículo 13. Então perguntou Davi ao moço portador da notícia: de onde tu és? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos seus moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. E ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Então, você conheceu um pouco dessa história, né? Então, Davi e Saul. Agora vamos voltar para 2 Samuel capítulo 9, onde nós começamos. Quando Davi disse então a Ziba, Davi lembrou de toda essa aliança. Então Davi diz assim: eu vou restituir tudo que era de seu pai. Vamos continuar agora a leitura do versículo 5. 2 Samuel capítulo 9, versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. A Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse: eu não vou ler esse então me disse agora. Primeiro eu quero explicar. Imagine você. Mefibosete está esquecido na terra de Lodebar. Davi disse: mande buscar Mefibosete. Você imagina? Davi tem 37 homens de guerra. Os valentes de Davi são descritos em 2 Samuel capítulo 23. 37 homens valentes de guerra. Um deles, por nome Benaia, um homem que não tinha medo de matar. Sobre as ordens de Davi, ele matava. Ele matou Adonias. Benaia era o homem que acatava as ordens do rei e executava, sem exceções. Ordem dada era ordem cumprida. Imagina chegando uma comitiva a Lodebar, uma carruagem. Mefibosete está lá. De repente desce um homem com aparência que Mefibosete nunca viu. Esse homem é Benaia. Mefibosete fica olhando. Aqui eu estou fazendo uma alusão, né? Que poderia ter acontecido. E aí Benaia disse: é tu, Mefibosete? Ele disse: sim, sou eu. De repente, pode ter passado pela cabeça de Mefibosete: vieram me matar. O rei Davi mandou me matar. Mas então, os homens valentes, Benaia disse: o rei quer te ver. Você acha que na cabeça de Mefibosete talvez não passou que talvez o rei queria matar ele pessoalmente? Porque isso era antigamente, como eu já expliquei.
Quando subia um rei no trono, a família era morta inteira, sem exceções. Talvez Mefibosete disse: o rei quer matar eu pessoalmente. Então, eles levam Mefibosete, ele com dificuldade de subir na carruagem, porque ele é manco, eles ajudam ele a subir e leva. Ao chegar então na presença do rei, o rei pergunta. Então mandou Davi trazê-lo, né? De Cadmiquer, lá de Amiel, vindo de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Mefibosete disse: o rei vai me matar pessoalmente agora. Então lhe disse: para contigo. Então disse Davi: não temas, não temas. Ali, nesse momento, talvez Mefibosete só poderia ouvir o desembainhar de uma espada do rei, e o rei se aproximando dele e ferindo ele. Mas ao invés disso, Davi fez assim, diz ao contrário: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. Por que Saul é representado como pai? Porque os antepassados, a descendência ali, os antepassados era assim, os pais avós, né? O avô. Por isso que diz assim, o teu pai, né? Os ancestrais, né? O teu pai Saul. Eu vou restituir tudo da terra que era de Saul, teu pai, e tu comerás o pão na minha mesa. Olha, então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Deixa eu te falar uma coisa. A bondade de Deus, ela alcança todo mundo. Muitas vezes as pessoas se acham jogadas, perdidas, abandonadas por muito. Até que Deus usa a sua misericórdia, usa alguém para usar com você de misericórdia e te tira do fundo de um poço. Veja que Davi diz assim, eu vou te restituir tudo que era de seu pai e do seu avô, mas porém o pão você vai comer na minha mesa. Olha que honra, olha a bondade de Deus para com o ser humano. Como que nós, seres humanos, podemos afastar de Deus, não confiar em Deus? Porque quando nós lemos essas histórias, são inspiradoras para a nossa vida. Muitas vezes nós encontramos, talvez no fundo de um poço, mas Deus conhece cada história de cada ser humano em particular. E Davi disse: o pão você vai comer na minha mesa. E Mefibosete, com tudo que ele tinha, de passado humilhação, viver escondido toda a sua vida, com medo da morte, e agora ele foi levado à presença do rei, e ele estava ali com um consentimento de morte, que o rei ia matar ele. Mas ao invés disso, Davi disse para ele: eu vou te dar tudo que era seu, vou restituir tudo aquilo que era de sua família, eu vou te dar. Porque Davi tinha Deus com ele. Davi não precisava eliminar Mefibosete, não precisava. Aquele homem não era uma ameaça para Davi, porque se assim fosse, Deus o tinha usado Davi para matar Mefibosete. E aí Mefibosete disse: quem sou eu para que tu olhasse para um cão morto? Olha, Davi usou essas palavras com Saul. E chamou Davi a Ziba, versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos recolherá os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão e que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá o pão sempre na minha mesa.
Essas palavras também não agradou Ziba. Em outro momento eu farei aqui um estudo sobre Ziba. Ziba sentiu inveja, tentou destruir Mefibosete, tentou fazer com que Davi matasse Mefibosete. E isso desencadeia uma outra história. Mas Davi disse: você, Ziba, e teus filhos e os teus servos vão trabalhar na terra, vão cultivar e vão colher os frutos para a casa de Mefibosete. Porém, Mefibosete, ele vai comer o pão todo dia na minha mesa. Bom, e quem comia o pão na mesa de Davi? Eu vou ler para você. Veja que honra, né? Veja os homens de Davi. 2 Samuel, capítulo 23, eu vou ler aqui alguns versos para você entender. Depois você pode ler aí na sua casa. 2 Samuel, capítulo 23, conta ali a história dos 37 valentes de Davi. E um deles eu vou contar aqui. E depois eu vou contar uma história também. Aqui falando, né, dos valentes de Davi, aqui falando um deles, né, depois dele, Eleazar, né, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus e ali reunido para a peleja. Quando já havia retirado os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Israel da peleja já tinha saído, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar as mãos de ficar pecada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o seu povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Veja, depois de uma investida, os filhos de Israel, o povo de Israel, o exército, retiraram. Eleazar ficou sozinho lutando. E a Bíblia descreve aqui, como eu acabei de ler, que Eleazar, ele lutou tanto que a espada, o cabo da espada, ficou preso, enfiado nas suas mãos, ficou grudado de tanto que ele lutou, e ele venceu. Foi um livramento do Senhor. E depois o povo de Israel só voltou para pegar o despojo, né? Veja, esses são os homens de Davi. E aqui também, e aqui diz assim, no versículo 13, também 3 dos 30 dos cabeças desceram, e no tempo da cega, ou seja, tempo da colheita, né, foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa dos filisteus se acampava no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, vamos ver aqui a vontade do rei, né? Davi era o rei, e aqueles homens eram fiel a Davi. Quem me dera beber aquela água do poço que está junto à porta de Belém. Veja, olha a vontade do rei Davi. Lá estava cheio dos filisteus. Estava acampado todo lá, um exército de filisteus. E Davi agora desejou ter uma vontade de beber aquela água. Davi diz, olha, aquela água tem um gosto diferente, tem um pH diferente. E eu gostaria de beber uma água, mas os filisteus estão tudo lá. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento. Veja, os 3 valentes romperam pelo acampamento junto à porta de Belém, e tomaram-no e levaram a Davi. E ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim está, ó Senhor, fazer tal coisa, beberei eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? Esses são os valentes de Davi, são os homens de Davi. Quando Davi diz assim, nossa, eu estou com vontade de tomar aquela água tem um gosto diferente, tem um pH diferente, mas lá está cheio de filisteus. Aqueles homens
3 valentes de Davi, um olha para o outro e disse: olha, o rei está com sede, está com vontade, está com desejo de beber água, vamos lá buscar. E partiram para o acampamento, voltaram com a água. Mas Davi disse: mas lá não está cheio de homens filisteus? Não tá, o exército está tudo lá? Assim, estão lá. Nós chegamos lá para pegar a água, rei. Quem concordou, nós deixou viver. Agora, quem se opôs, nós matemos, deixando por lá. A água está aí. Veja, esses são os homens de Davi. Esses eram os homens que sentavam na mesa de Davi. Então chegou o grande dia. Imagino eu que está todo mundo sentado ali naquela mesa, e aí de repente chega ali batendo sua muletinha, né, ou uma bengalinha no chão, chega ali Mefibosete para sentar com Davi. É uma honra sentar com todos esses valentes de Davi. E aí ali está Absalão, né? O homem mais bonito do planeta. A Bíblia descreve. Não existiu na época um homem mais celebrado do que Absalão. Absalão, ele é descrito na Bíblia o homem mais lindo do universo, o Miss Universo. Né? E ali está Absalão, está todos os filhos de Davi, está os 37. Todo mundo sentado para comer, um querendo comer, o outro. Davi disse: vamos esperar. De repente escuta um barulho lá de muleta, chega Mefibosete. Mefibosete disse: pai, desculpa a demora. Davi disse: meu filho, nós não teríamos começado sem que você chegasse. Este é o presente de Deus. Como eu estava falando, depois você pode ver na sua Bíblia, eu vou ler com você. 2 Samuel capítulo 14, 25, diz assim que Absalão era o homem mais bonito do planeta. Tá? Diz assim: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés aos altos da cabeça não havia nele defeito algum. Além dos filhos de Saul, também os 37 membros do exército de Davi, os 37 valentes, se assentavam à mesa de Davi. Você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, essa história é tão bela quanto nós podemos trazer para a nossa vida. Esse Mefibosete estava esquecido aos olhos de muitos, mas Deus, na sua misericórdia, lembrou-se de Davi. Davi lembrou da aliança que tinha feito com os pais dele. E Davi mandou buscar esse homem que estava longe, sofrendo. E hoje ele está na mesa do rei. E você um dia não deseja sentar na mesa do rei? Aqui Mefibosete comeu com Absalão, com Benaia, com Eleazar, né? Com todo aqui esses homens guerreiros, esses homens valentes. E eu e você um dia desejamos comer com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai poder conversar com Paulo, com Abraão, com Moisés, com Sansão. Você vai poder conversar com esses pais da fé, com o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Nós vamos poder sentar na mesa com esses homens. Depois você pode ler Hebreus capítulo 11 e ter essa vontade de conversar com esses homens um dia. Mas para isso nós temos que estar dispostos a entregar a nossa vida a Deus. Esse Deus misericordioso, esse Deus que lembra daqueles esquecidos. Muitas vezes nós se achamos no fundo do poço, julgados, esquecidos,
achando que Deus esqueceu de nós. Mas Deus nunca esquece de um filho seu. Deus sempre vai usar alguém para tirar você de onde você está. A Bíblia já ensina: aqueles que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, né? A partir do versículo 9. Então, nesse dia, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos mais perto do trono da graça. Se temos um dia vontade de sentar com esses guerreiros da fé, nós podemos chamar assim, esses homens que morreram pelo Evangelho, esses homens que deram a vida para defender a palavra de Deus e fazer-se com que ela chegasse até mim e até você, esses homens que um dia nós devemos e vamos comer junto com eles nas mansões celestiais. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por fazer com que nós entendamos como a sua misericórdia alcança todas as pessoas, meu Pai, até mesmo aquelas pessoas esquecidas, Senhor. Nesse dia, se há alguém, Senhor, esquecido, o Senhor também use, meu Pai, de misericórdia para com ela, para que ela possa ter uma vida próspera, para que ela tenha uma vida, Senhor, de abundância. Que nesse dia o Senhor derrame bênçãos sobre cada um de nós. Tudo isso, Senhor, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então amanhã aqui para que nós possamos estudar outro tema da palavra de Deus. Até lá, que Deus abençoe e tenha um feliz sábado.